E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo do movimento circular e uniforme. Neste movimento, a trajetória descrita pela partícula é um círculo de raio Rzinho. E o módulo de sua velocidade instantânea permanece constante ao longo de todo o movimento. Desta forma, este movimento representa um movimento periódico, em que o intervalo de tempo necessário para que a partícula complete uma volta é chamado de período, representado pela letra T. Observe agora a figura ilustrada no quadro. No instante t0, o vetor r0 denuncia a posição inicial S0 da partícula sobre o círculo de raio R. Já no instante t, o vetor R denuncia a posição final S da partícula sobre o mesmo círculo em questão. Se tratando de um movimento uniforme, a lei horária do movimento fica dada pela seguinte igualdade. A posição final S é igual à posição inicial S0 mais a velocidade V, que multiplica T menos T0. Muito bem? V representa a velocidade linear da partícula. É a velocidade com que a partícula descreve o arco de circunferência em questão. Note que o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória no ponto considerado. Se quisermos agora determinar o período do movimento circular, basta recorrer à lei horária em questão. Para fazer isso, eu vou fazer as seguintes considerações. Eu vou admitir que a partícula completou uma volta. Portanto, sua posição final S é 2π vezes o raio Rzinho. E isso aconteceu no instante tzinho dado pelo período do movimento. Sendo assim, eu vou assumir sem perda de generalidade que a posição inicial S0 da partícula é igual a zero no instante T0 igual a zero. Substituindo tais considerações na lei horária, obtemos 2π Rzinho é igual a zero mais a velocidade V, que multiplica T menos zero. Consequentemente, 2π Rzinho é igual a V vezes o período T. A partir dessa igualdade, vemos que o período do movimento, representado pela letra T, é dado por 2π Rzinho sobre a velocidade V. Muito bem? Nós podemos ainda, a partir dessa igualdade, determinar a velocidade linear do movimento. A velocidade V fica dada por 2π Rzinho sobre o período em questão. Muito bem? Observe as expressões obtidas e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, para determinar a frequência do movimento, basta recorrer à seguinte expressão. A frequência F é dada pelo inverso do período. E, ao mesmo tempo, a frequência pode ser calculada a partir do número de voltas completas dadas pela partícula num dado intervalo de tempo. Muito bem? Se a frequência é o inverso do período, a velocidade V também pode ser calculada pela expressão 2πr vezes o inverso do período, que é justamente a frequência F. Muito bem? Vamos agora às unidades de medida. O raio Rzinho é dado em metro, o período em segundo. A velocidade, portanto, é dada em metros por segundo. A frequência é o inverso do período, portanto, a frequência é 1 sobre segundo, ou, se você preferir, segundo elevado a menos 1, que nós chamamos de Hertz, representado por Hz. Muito bem? Observe mais uma vez as expressões obtidas, as unidades e os cálculos realizados até aqui.
Se você quiser agora determinar a lei horária do movimento em função do ângulo θ, basta recordar a seguinte expressão. O ângulo central θ é igual ao comprimento do arco S dividido pelo raio Rzinho da trajetória circular. Sendo assim, a lei horária do movimento em função do ângulo θ é facilmente obtida dividindo todos os termos dessa expressão por Rzinho. E com isso, obtemos. Vamos continuar aqui. Então, nós temos a posição final S sobre R é igual a posição inicial S0 sobre R mais V sobre R, que multiplica T menos T0. S sobre R é justamente o ângulo central θ. S0 sobre Rzinho é o ângulo inicial, θ0, mais a velocidade linear dividida pelo raio Rzinho é chamada de velocidade angular ômega. E ela multiplica, portanto, T menos T0. Então vamos ilustrar, vamos dar o devido destaque a essa nova expressão. A velocidade angular é dada pela velocidade linear sobre o raio Rzinho. Consequentemente, a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Muito bem? Analisando essas duas expressões, vemos que a velocidade linear V é dada pela derivada da posição S em relação ao tempo e vemos também que a velocidade angular ômega é dada pela derivada da posição angular θ em relação ao tempo. Muito bem? Observe agora o seguinte. A velocidade linear é 2πrzinho sobre o período. Substituindo essa igualdade nessa expressão, nós vamos obter 2πrzinho sobre o período igual a ômega vezes Rzinho. Simplificando o Rzinho, obtemos que ômega é dado por 2π sobre o período. E como o inverso do período é a frequência, ômega também pode ser obtido pela expressão 2π vezes a frequência f. A unidade da velocidade angular ômega é o radiano por segundo. Perceba que 2π radiano corresponde a 360 graus. Então, nós temos radiano por segundo, caracterizando a unidade da velocidade angular ômega. Muito bem? Mais uma vez, observe as expressões obtidas e os cálculos realizados até aqui. Outra unidade muito comum de frequência, além do Hertz, é a rotação por minuto, em que 60 rotações por minuto corresponde a 1 Hz de frequência f. Vamos comprovar essa igualdade. Perceba que 60 rotações por minuto corresponde a 60 rotações em 60 segundos. 60 dividido por 60, 1, caracterizando a igualdade obtida. Portanto, para você transformar a unidade de frequência de Hertz para rotação por minuto, basta fazer uma regra de 3 com essa proporção. Muito bem? Com isso, eu encerro este vídeo. No próximo, nós vamos continuar o estudo do movimento circular e uniforme, utilizando tais conceitos, só que agora estudando polias e engrenagens. Até a próxima!